Bom dia, irmãos. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou dar de novo bom dia, que eu achei um bom dia meio... Não tomou café ainda, né? A gente não tomou café? Bom dia, irmãos. Convido os irmãos a colocar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Sim. Nós teremos a aula do 0 a 2 anos e 11 meses, né? Com o maternal. Se tiver algum pai que tem filhos dessa idade, pode subir. Nós temos uma salinha, a primeira sala à direita, logo depois da escada, é a sala do maternal. Nós teremos aula. Vamos ler hoje o texto da palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 2. Antes de lermos, eu gostaria também de saudar os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, dizer que é uma alegria para nós termos você também conosco. Esperamos que você esteja ligado aí conosco, sentindo a mesma comunhão que nós estamos tendo aqui presente, porque o mesmo Espírito que está operando na congregação, nós cremos que é o mesmo Espírito que está operando aí na sua casa. Que Deus possa te abençoar também. Vamos ler juntos? Os irmãos acompanhem, por gentileza. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta seu nome. Procuramos afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Pedimos ao Pai que parta tu mesmo esse pão e alimenta o teu povo. Nós viemos aqui, Senhor, sedentos de ouvir a tua voz. E nós cremos que todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, é a própria boca de Deus que tem falado conosco. Senhor, alimenta a nossa alma, ilumina a nossa mente, Senhor, incendeia nosso coração, para que as verdades da palavra do Senhor venham saltar aos nossos olhos, nossos ouvidos, para que em tudo o nome do Senhor venha ser glorificado e a tua igreja ser edificada. Senhor, se há qualquer lixo em nosso coração de coisas que são dessa vida, coisas que nos preocupam, que tudo isso venha ser deixado para trás, Senhor. Mas que nossa mente e nosso coração venha estar cativo à palavra do Senhor. Hoje é dia do Senhor, dia da ressurreição de Cristo. Nós já te agradecemos porque nós estamos aqui respirando, Senhor, vivos. E porque o Senhor vive, nós temos a certeza do dia do amanhã. Porque o Senhor vive, é que nós estamos aqui neste momento, com a palavra aberta e o teu povo reunido. Nós oramos assim pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de entrarmos nesse texto, peço aos irmãos que permaneçam com a Bíblia aberta. Os irmãos lembram que na escola bíblica passada, nós tivemos a exposição trago pelo pastor Anchieta. Nós estamos fazendo uma sequência, nós chamamos de lectio contínuo, né?
Nós fazendo uma sequência de estudos, de pregações expositivas, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, na semana passada, o pastor Anchieta ele trouxe sobre a chegada de Paulo e Barnabé. Eles estavam ali na igreja de Antioquia, né? E o pastor ele trouxe a questão das características da igreja de Antioquia, como que a igreja de Antioquia ela era uma igreja pujante, né? Uma igreja viva, e Barnabé ele podia muito bem se acomodar naquela igreja, né? Mas ele vai buscar Paulo e traz para aquele local. E é muito importante os irmãos entenderem, nessa primeira viagem missionária, a importância de Antioquia. Até os dias de hoje, nós bebemos de fontes oriundas de Antioquia. Antioquia foi um local onde grandes mestres, não só aqui, nesse período aqui que nós estamos lendo de Atos dos Apóstolos, mas também posterior, de grandes apologetas da fé cristã. Dentre eles, eu destaco no século IV, João Crisóstomo, foi um grande homem que defendeu a fé cristã, foi o primeiro a dissertar sobre a Trindade, foi João Crisóstomo. Então, assim, nós vamos ver que o resultado de Antioquia, nós temos até a escola de interpretação de Antioquia, né? Que é a escola que interpreta a Bíblia de uma forma mais fiel, como nós trazemos nos dias de hoje, né? As escrituras de uma forma exegética. E durante a história existia também uma escola alegórica de interpretação, que era de Alexandria, que era a Bíblia ela era interpretada de forma alegórica. E nós vamos ver que Antioquia é uma igreja que ela sempre foi, desde o seu nascedouro, uma igreja que Deus abençoou com mestres. E dentre eles tinha Paulo, e aí nós vamos ver que dentro do seio da igreja, o pastor Anchieta trouxe na semana passada, o Espírito Santo, aprove o Espírito Santo. Então eles estavam ali servindo ao Senhor naquela igreja, né, focados no trabalho naquela igreja, e a palavra fala que aprove o Espírito Santo comissionar Paulo, Apolo, e nós vamos ver que João Marcos também. Eles vão para um lugar, para uma ilha. Primeiro eles vão para Salamina, né? Então eles pegam ali, mais ou menos, eram 26 quilômetros. Eles descem para o leste. Então eles vão para o porto de Antioquia. Então você vai ver que Antioquia, se vocês olharem depois o mapa, era um local estratégico. Tinha um porto de Antioquia. Eles descem, mais ou menos, navegando de Antioquia, e eles vão chegar a Chipre, que é a cidade natal de Barnabé. Barnabé, ele é natural de Chipre. Então, eles navegam 209 quilômetros, mais ou menos, chegam a Chipre, e nós vamos ver, aí nós vamos entrar no texto que nós lemos aqui. Mas antes de entrar no texto que nós lemos aqui, eu vou falar para os irmãos sobre o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é a magia do engano. Nós vamos entender que Paulo e Barnabé e João Marcos, eles chegam no local, e a primeira coisa, os irmãos acompanham comigo no versículo 4, a primeira coisa que Lucas coloca de importante, que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Há um agente comissionador da igreja. O Espírito Santo não foi derramado para a igreja sem propósito. Nós estamos estudando o ministério do Espírito Santo, sobre dons espirituais, a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Então é oportuno para nós, nessa manhã, dizer para a igreja que o Espírito Santo é o agente que direciona a igreja. É o agente que capacita a igreja. E é também o Espírito Santo que nos chama, que traça propósito para nós. E nós vamos ver durante toda a carta do Atos dos Apóstolos, essa ação do Espírito Santo, quer seja orientando, quer seja até mesmo impedindo. Paulo ele coloca isso, que o Espírito Santo impediu ele de ir a alguns lugares. Frustrou os planos dele. O Espírito Santo ele é Deus. E como Deus, ele tem os mesmos atributos. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é Senhor. E muitas vezes o Espírito Santo ele frustra nossos planos.
Talvez Paulo e Apolo e João Marcos, da mente deles, eles não iriam para Chipre. Mas a Bíblia deixa bem enfática. Não foi pela vontade de Paulo e de Apolo, mas foi pela vontade do Deus Espírito Santo. Então, ele que comissionou. E ele fala isso no último versículo, no versículo 3, e ele começa afirmando isso. No versículo 4, ele começa falando assim, que eles chegaram a Chipre e eles foram enviados, os irmãos acompanham comigo. Versículo 4, enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Então, eles chegaram à ilha de Chipre e eles desceram a Seleucia, que era a capital de Chipre. Nós vamos ver aí, irmãos, eu queria, antes de entrar na mensagem, lembrar os irmãos de uma história muito interessante, assim, que me marcou muito. Em 1997, nos Estados Unidos, um homem chamado Val Valentino, ele fazia shows em Las Vegas. Os irmãos vão lembrar disso. Se os irmãos não lembrarem, vai entregar um pouquinho a idade dos irmãos. Ele fazia shows em Las Vegas, quando ele foi chamado para apresentar um programa chamado Breaking the Magician's Code, que quer dizer, quebrando o código do mago. Esse programa ele fez muito sucesso na Fox americana. Foi assistido por mais de 24 milhões de pessoas. Fez tanto sucesso nos Estados Unidos que ele foi disseminado para outros países. Em 1999, esse programa ele chega ao Brasil. Interessante que quando ele chega ao Brasil, ele foi transmitido na época num programa de maior audiência chamado Fantástico. Então, Val Valentino ele começa a apresentar em 1999, eu tinha 12 anos nessa época, e ele começa a quebrar o código dos mágicos. Aqui no Brasil ele foi conhecido como Mr. M. Quem é que se lembra de Mr. M? Todo mundo, né? E se você tinha 12 anos como eu, talvez você teve decepções. Que você achava que o mágico, aquela mulher que tinha borracha lá, que colocava a mão lá, né? Virava borracha. De repente, Mr. M começou a mostrar que tudo aquilo era uma pura ilusão. E eu, decepcionado com aquilo, falei, gente, então não é mágica, isso é ilusão. E o interessante é que Mr. M, ele foi perseguido. O Fantástico foi perseguido porque começou a confrontar com os interesses da época, porque ele estava revelando o segredo dos mágicos. Então, quando o mágico ia fazer truques, já sei esse truque. Tem uma mulher aí atrás. Por quê? O Mr. M tinha revelado aquele segredo. Talvez não foi tão decepcionante como a Copa 98, né? Que todo mundo não sabe se Ronaldinho realmente foi comprado, não foi. Virou um mito no Brasil. Mas, em 97, foi uma grande decepção quando o Mr. M ele apresenta que a mágica do mago era uma pura ilusão. Mas por que eu estou trazendo isso hoje? Porque esse é o cerne e o centro da mensagem de um homem inteligente, que era o procônsul Sérgio Paulo, que é o agente desse texto, que é tanto que a carta de Paulo, a carta de Atos dos Apóstolos, escrita por Lucas, ela não dá nenhuma ênfase ao que aconteceu quando eles chegaram na sinagoga judaica. Porque eles passaram antes, os irmãos vão ver, na sinagoga judaica, ela não dá nenhuma ênfase a isso, e ela coloca o procônsul como um agente de salvação, um agente central dessa mensagem. Mas assim como nós fomos iludidos muitas vezes por mago e Mr. M quebrou a banca dos mágicos, nós vamos ver que a ação sobrenatural de Deus vem para desiludir um homem inteligente. E assim que Deus fez com esse homem tão importante na sociedade, o mais importante nesse local. Então acompanhe comigo, por gentileza, falando que eles foram para Chipre. Chegado a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Os irmãos vão lembrar que o texto da palavra do Senhor lá em Romanos, Paulo enfatiza que o evangelho ele seria pregado primeiro para quem, irmãos? Primeiro para primeiro os judeus, depois o grego. Existia uma ordem profética de Deus na anunciação do evangelho.
Existia uma ordem profética de Deus na anunciação do Evangelho para que a profecia, a palavra do Senhor se cumprisse. O cristianismo ele sai do seio judaico. E aqui nós vamos ver a primeira empreitada dessa saída. Antioquia, então a igreja é estabelecida ali em Antioquia. Depois, Paulo ele vai para essa ilha chamada Chipre, ele navega, e ali a primeira coisa que Paulo faz, eles vão para a sinagoga. Quem tinha na sinagoga? Era o povo judeu. Então o evangelho ele foi pregado primeiramente para o povo judeu. E aqui no versículo ainda 5, diz que ele tinha também João Marcos, que é o João, que é o chamado João Marcos, como auxiliar. Então ali, nesse texto aqui, não traz nenhuma informação do que aconteceu. Qual foi a empreitada? Qual foi o resultado da pregação dele na sinagoga judaica? O texto não fala. Então, se os irmãos, na parte A, essa perícope, na parte A, é muito interessante ver e observar que o intento de Lucas ao narrar esse episódio não era a empreitada dele na sinagoga judaica. O evangelho ele foi pregado, o evangelho de Cristo foi pregado, Paulo traz a palavra junto com Apolo ali na sinagoga judaica, mas Lucas não coloca qual foi o resultado. Se foi bom, se houve perseguição, se foi ruim. Então está mostrando que não era a ênfase histórica de trazer o resultado na sinagoga. Então eles chegam na ponta aqui da ilha, eles estão aqui, e eles vão até Pafos, andando, e chega lá em Pafos. Ali em Pafos, no versículo 6, fala que eles atravessaram toda a ilha. Então, é sudoeste da ilha de Pafos. Ele encontrou um certo judeu. Então, tinha um homem que era judeu. O sobrenome dele era Bar Jesus. E o interessante é que Lucas ele coloca bem enfaticamente que ele era um falso profeta. Então, o sobrenome dele era Bar Jesus, ou filho de Jonas, pode ser um nome semítico aí, para mostrar que ele era um homem, vamos dizer assim, mais místico, esotérico, influente ali junto ao procônsul, e ele era um falso profeta, o qual estava como procônsul Sérgio Paulo. O que era procônsul? Aqui nesse local, chamado de Pafos, ela era um local que estava sobre o Império Romano. Então, o procônsul era uma espécie de um governante daquele local. Ele era o principal governante. E os irmãos vão lembrar comigo que todos os governantes, os irmãos lembram no segundo reinado de Nabucodonosor, quando Daniel é chamado, e ali Nabucodonosor tem um sonho, os irmãos lembram do sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor ele tem um sonho e ele não lembra daquele sonho. E ele se perturba porque ele não lembra daquele sonho. Quem ele chamou? Ele chamou pessoas que eram magos, conselheiros do rei, para adivinhar aquele sonho. E no capítulo 2, é interessante que os magos que chegam ali diante do rei Nabucodonosor falam assim: não existe ninguém, nenhum rei na face da terra que pede uma coisa como essa. Diga-me o sonho, nós interpretaremos. Mas não existe uma pessoa no mundo, na face da terra, que vá saber o sonho do rei. E nenhum rei pede isso. Dentro dos caldeus não existe ninguém. Nós vamos ver, irmãos, que isso não era verdade. Existia Daniel. Deus, ele revela a Daniel o sonho, e ali Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, e era o sonho realmente que o Nabucodonosor teve. Então, nós vamos ver a ação de Deus em Daniel em mostrar que ele era um verdadeiro e os outros eram falsos. E nós vamos entender também que um homem da importância de Sérgio Paulo, ele também tinha, assim como Nabucodonosor, conselheiros. Pessoas que eram mágicos, magos, adivinhavam o futuro. Né? A Bíblia ela relata dessa forma para dizer assim, esses homens eram usados o quê? Para predizer tendências, para adivinhar o futuro. E ele
guiava o caminho de Sérgio Paulo. Então, ele era um homem que influenciava Sérgio Paulo. Então, para nós vermos, quem estudou um pouquinho da história da dinastia Romanov, né, Fabrício? Tinha aquele padre lá que influenciava os caminhos da dinastia Romanov, foi traçado por um religioso que era conselheiro do último rei da dinastia Romanov. Nós vamos ver que como que a influência desses homens guiava o rumo de uma cidade, guiava o rumo de uma nação. Então, Bar Jesus não era uma pessoa qualquer. Bar Jesus era uma pessoa que influenciava as atitudes e os atos do procônsul Sérgio Paulo. A caminhada de Sérgio Paulo era influenciada por Bar Jesus. Os irmãos continuem acompanhando comigo, por gentileza. Versículo 7 fala que estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Essa palavra inteligente é sóforos. É uma palavra que fala assim, que ele realmente era um homem diligente, inteligente, prudente, sábio. Aí você pergunta assim, isso vai ser na aplicação. O cara tão inteligente, tão sábio, e sendo enganado, né, por um mágico. Mas você também não era quando você era menino? Quando você era mais novo? Você não era até Mr. M quebrar suas ilusões? E nós vamos entender que a fé nos torna meninos. Sabia? Independente da sua posição social, independente da posição social, você, quando você está sendo introduzido na fé, todos nós nos tornamos meninos. Que precisamos de uma instrução, de uma orientação. Apesar do procônsul ser um homem sábio, de alto escalão, aqui ele era menino. E estava sendo enganado. E precisou, os irmãos vão ver a história, primeiro nós vamos entender a história, e só que ele, apesar de tudo, como ele era inteligente, ele começou a ouvir a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo, e junto com Apolo. E a Bíblia fala que ele diligenciava, ele se esforçou. Eu quero ouvir. Isso faz sentido. Isso é coerente. Essa mensagem é coerente. Só que, meus irmãos, o esforço que ele fazia para ouvir era perdido. Por quê? Agora vamos acompanhar. Tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele se esforçava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se, agora que o nome já está Elimas, o mágico. Aí Lucas diz por quê? Porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então, qual era o interesse aqui dele? Ele procurava afastar da fé. Então, Paulo, ele entra em uma chamada batalha espiritual. Os irmãos vão entender que a verdadeira batalha espiritual é essa. A batalha para que a verdade do Evangelho alcance um coração impenitente, pecador, e aquela pessoa se converta a Cristo. A maior batalha espiritual que o crente nós podemos enfrentar é essa, a luta pela verdade para que um pecador se salve. Muitas vezes a pessoa, quando fala sobre batalha espiritual, vem logo em mente o quê? A pessoa se estribuchando no chão, rolando, né? Possessão demoníaca, né? O inimigo roubou minha casa, o inimigo fez não sei o quê, o inimigo... Quando falamos em batalha espiritual, pensamos muito nisso, né? Mas a maior batalha espiritual é a oposição do diabo à palavra de Deus. Foi essa principal batalha, foi essa batalha no Jardim do Éden que derrubou o homem, o primeiro homem, chamado nosso pai Adão e Eva, os pais. O que o Satanás fez? Perverteu a palavra de Deus. Perverteu no coração de Adão e Eva aquilo que Deus tinha plantado no coração deles. E essa batalha que começa ali,
ela perdura. E nós vamos ver que essa batalha ela está aqui presente. Nesse texto que nós lemos, os filhos do diabo, um filho do diabo, tentando perverter a palavra daqueles que são enviados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele se opunha. O objetivo aqui, primeiro, se Elimas ele não se opôsse e a palavra de Deus prevalecesse no coração do procônsul, a primeira coisa, ele poderia perder seu prestígio. Então, o falso profeta ele tem interesses, muitas vezes, espúrios, sempre espúrios, porque ele poderia perder seu prestígio diante do procônsul. Se eu agora ouvir a palavra de Deus, eu estou liberto pela palavra de Deus, eu não preciso mais de um encantador, de um mago para me iludir. Então, a luta dele era pelo próprio prestígio dele que ele tinha. Esses camaradas, eu estou aqui até hoje, né? Enganando esse homem. Vê esses camaradas não sei de onde, trazendo esse evangelho de Jesus. Eu vou ter que me opor a isso, porque senão eu vou perder o meu prestígio social, financeiro. Então nós vamos ver que o interesse dele era afastar da fé. Mas que fé é essa? A fé em Cristo Jesus. Porque a centralidade da pregação de Paulo, Paulo mesmo disse que ele pregava Cristo ressurreto. Meus irmãos, a centralidade do evangelho é essa. Então, se você não crê, né, existem muitos liberais, esse é o recado para os liberais, né? Aqueles que acham que a ressurreição é um mito, que o Éden é um mito. Se você não crê que Jesus ele nasceu de forma sobrenatural, de uma virgem, cresceu, cumpriu toda a obra, toda a lei, morreu, ficou como um defunto morto, 3 dias, ressuscitou, depois andou por 50 dias, comeu, e depois foi ressurreto. Se você não crê nisso, você pode ser tudo, mas menos cristão. Então, se você é liberal, que não crê na ressurreição de Cristo, literalmente, você pode ser chamado de tudo, menos de cristão. E aqui, nós vamos ver que essa fé é pregada por Paulo ao procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor. Então, o que aconteceu ali? De forma sobrenatural. Paulo, cheio do Espírito Santo, aquele mesmo que comissionou ele vai, em nome do Senhor, coloca um juízo sobre aquele homem. E aquele homem, a Bíblia fala que temporariamente ele ficou cego, precisando de alguém carregar. Ficou cego. Não tinha quem carregasse ele, precisando de alguém. E ali, quando o procônsul vê isso, a Bíblia fala que ele creu maravilhado na doutrina do Senhor. Meus irmãos, isso é uma história, mas é uma história tão real, tão latente, tão patente, tão vívida, que nós podemos pegar com nossas mãos. De tão real que é. A batalha e a luta pela verdade. A oposição à verdade do Evangelho. E ali nós vamos ver e entender a própria parábola de Jesus. Os irmãos lembram da parábola do semeador? Os irmãos lembram? Que o semeador ele saiu a semear, né? Ele saiu semeando, e aquela semente foi caindo em solos, né? E Jesus depois ele traz o sentido dessa parábola. Qual era o sentido? Qual era o sentido? Ele mesmo trouxe. Que algumas sementes caíam à beira do caminho, que era o quê? São pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas têm um coração tão duro que não recepciona, ela nem entra. Era o caso desse homem, Sérgio Paulo, irmãos? Ele tinha um coração duro para a palavra? Não. Qual era o caso dele? Na parábola de Jesus? Das aves do céu. Nós vamos ver claramente esse retrato. Quero que os irmãos entendam isso, esse retrato. Quando Jesus fala da parábola, ele mesmo dá a interpretação que as aves do céu,
que é o quê? Aqueles que comem a semente, as aves do céu vêm e comem a semente que estava plantada naquele solo. É símbolo do próprio diabo e Satanás. Então ali estava uma batalha espiritual. Paulo traz a palavra, Satanás vinha e roubava aquilo do coração do procônsul. Paulo trazia a palavra e aquilo ali era roubado do coração do procônsul. E aquela batalha se perdura. Uma coisa que eu parei para observar quando eu estava lendo esse texto, que eu me questionei muito. Como que um homem inteligente pode ficar sob engano de uma pessoa durante tanto tempo? Nós fazemos essa pergunta hoje, né, irmãos? Como que pessoas inteligentes, camarada é um doutor, camarada é um desembargador, camarada é um professor, e está vivendo nesse engano? Como? Não é possível. Não é possível. Só que Paulo, depois de ter vivenciado isso, ele orienta Timóteo, dizendo nos nossos dias de hoje. Fala assim, Timóteo, nos últimos dias se levantarão homens que se inserirão no meio da igreja, se inserirão no meio do povo do Senhor, que trarão doutrinas de demônios. Existe a doutrina apostólica, mas também existe a doutrina de demônios. E essa doutrina de demônios, muitas vezes maquiada de um sobrenatural. Eu tenho certeza, para que esse homem tivesse prestígio diante do procônsul, de um homem tão inteligente, com certeza ele disse coisas sábias. Talvez ele trouxe ilusões e predisse coisas que talvez aconteceram. E ele ganhou prestígio diante do procônsul. Isso é, meus irmãos, e Lucas ele traz claramente, esse homem era um falso profeta. Quantas pessoas têm sido enganadas, pessoas inteligentes têm sido enganadas por falsos profetas. Sabe por quê? Ah, não, ele disse uma coisa que aconteceu na minha vida. Ele predisse uma coisa que realmente aconteceu. É verdade. Ah, não, então é de Deus. Se apressa a dizer que é de Deus, né? Não, o apóstolo lá adivinhou o CPF da pessoa. Ele sabe o CPF de todo mundo. Sabe o Instagram, sabe adivinha o Facebook, sabe tudo. Pessoas inteligentes e caem nesses engodos, esses enganos. Sérgio Paulo era um homem inteligente. Era um homem governante daquela sociedade. E era influenciado, a sua caminhada de fé era influenciada por uma ilusão. Meu irmão, meus irmãos, você que está aqui e você que nos assiste, talvez você está nessa mesma situação de Sérgio Paulo, tendo a sua caminhada dirigida por falsos profetas. Talvez você está passando por problemas na sua vida, como todo governante passa por desafios, não passa? Ele precisa de orientação do Senhor. Precisa de orientação divina. Mas quem dava essa orientação para ele? Era um falso profeta. Talvez você está regrando a sua vida a falsas profecias, a falsos mestres, a homens que dizem que sabem adivinhar para dizer o futuro, que te dizem uma palavra que talvez no momento conforte o seu coração, né? Por isso que ele permaneceu. Irmãos, para pensar, ele permaneceu todo o tempo assim com um homem inteligente, com certeza trouxe coisas que confortou o coração. Talvez você você tenha ouvido ainda, ouviu coisas que confortam seu coração, mas que não muda nada a sua caminhada. E essa oposição, isso tem um foco, que é roubar a verdadeira fé. Meus queridos irmãos, nós não podemos negligenciar nossa caminhada. E Deus, hoje, Ele está enviando, através do Espírito Santo, a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, que elimina todo o engano. E foi necessário ali, não só a exposição da palavra. Os irmãos, acompanhem comigo, por favor, no versículo 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano
e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cegos. Meus irmãos, teve que haver uma ação sobrenatural para que aquele homem pudesse se libertar daquele engano. Nós clamamos nessa manhã que Deus haja de forma sobrenatural sobre o nosso coração, para que nós não venhamos a cair em nenhum engano, porque conosco está a mão do Senhor. A mesma boca que proferiu o evangelho para Sérgio Paulo, trazendo boas novas, a mesma boca que proferiu boas novas para um coração que estava precisando da palavra, é a mesma boca que proferiu juízo sobre um falso profeta. O falso profeta, ele precisa ser desmascarado e mostrar sua verdadeira identidade. Ele é cego. Aqui o Elimas, ele entrou na sua verdadeira condição, um cego guiando o outro. Porque não tem outra regra de fé a não ser a palavra de Deus. Não podemos deixar nossa vida ser guiada por falsas profecias, falsos ensinos. A Bíblia fala que teve que haver ação sobrenatural. Deus fez assim conosco, né, irmãos? Talvez te deu um sonho, né? Talvez te deu decepções, situações adversas, de forma sobrenatural, para te arrancar do engano, para te arrancar da mão do falso profeta. Talvez você que está me assistindo hoje, está na mão de um filho do diabo. Eu estou dizendo isso porque Paulo denominou assim, o falso profeta, ele é filho do diabo, porque o seu pai é aquele que enganou Adão e Eva, através da serpente. E o objetivo dele era que a palavra do Senhor fosse pervertida. E o texto mostra claramente que o objetivo do procônsul era do mago, do Elimas, era afastar a fé do coração do procônsul. Por isso que ele é filho do diabo, porque a essência é a mesma. Mas Deus, meus irmãos, é misericordioso. Ele não nos deixa enganado. Talvez você fale assim, bendito seja Deus, que eu estou aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, mas se não fosse a ação sobrenatural de Deus, você não estaria aqui. Foi necessária a ação sobrenatural de Deus sobre nós, uma ação dele. Mas o Paulo, ele contou com a ação sobrenatural de Deus. Mas qual foi a parte dele? Pregar o verdadeiro evangelho. A nossa parte é pregar o verdadeiro evangelho. Porque quando pregamos o verdadeiro evangelho, aqueles que pregam o evangelho, são filhos do diabo, falsos profetas, eles são desmascarados. Porque Deus, ele vela pela sua palavra, meus irmãos. Enquanto nós tivermos compromisso com a palavra de Deus, Deus, ele tem compromisso conosco. Agora, a partir do momento que eu não tenho compromisso com a palavra de Deus, mas com o meu status, esse é o problema. Para você manter o status, sua mente fica cauterizada. Você vê falsos profetas fazendo coisas terríveis que você não acredita, né, irmãos? Como esse camarada chegou a esse ponto? O camarada cuspindo água dentro da boca do outro. O camarada passando paletó. Como que o camarada chega a um ponto desse? Como que o camarada chega a um ponto desse? E o pior, como que pessoas inteligentes, como o Sérgio Paulo, são enganadas por coisas como essa? Como? A pergunta que nós fazemos. Como? Porque todos são meninos na fé. Todos são meninos na fé. A única coisa que nos amadurece, o dom espiritual não te amadurece. Não te amadurece. Porque Coríntios era uma igreja cheia de dons. Mas a Bíblia, Paulo é enfático de dizer que eles eram meninos na fé. Você sabe qual a única coisa que amadurece você, meu irmão? É a palavra do Senhor, o conhecimento da Bíblia. E aquele homem, ainda que tinha uma posição social, elevado na sociedade, ele era um menino. E o convite do Senhor, nessa manhã, é que não sejamos meninos.
nossos olhos também foram abertos, não foram? Foram abertos. E nós vamos ver que no último versículo é exaltado o quê? Que ele creu na doutrina do Senhor. Assim como o Mr. M quebrou a banca, me fez ver que aquelas mágicas eram apenas ilusão. Tanto que hoje é usada a palavra ilusionismo, né? Antigamente não era mágico, hoje é usada a palavra ilusionismo. A palavra de Deus, ela é única apta a nos fazer entender que o verdadeiro evangelho é aquele que traz a doutrina apostólica, a doutrina do Senhor. Que nós não viemos ser enganados por magos, por falsos profetas, por homens. Para mim é um fardo e um peso trazer essa palavra, mas coube a mim. Hoje era o pastor Vitral que traria esse texto, mas está se recuperando. Bendito seja Deus por isso. Mas eu espero que essa palavra, meus irmãos, nos faça refletir. Talvez não é uma palavra que você veio hoje ouvir, mas é que todos nós precisamos. Todos precisamos de crescimento espiritual. E não teremos crescimento espiritual ouvindo magos. Seremos como eu era com 12 anos de idade, quando acreditava em magias e mágicas, e o Mr. M mostrou que era apenas ilusão. Talvez você está vivendo como um menino, achando que um dom, alguma coisa que alguém te diz, alguma coisa que alguém prediz para você, mas que não está em conformidade com a palavra de Deus, aquilo vem de Deus. Não, é coisa do filho do diabo. E que o que vai prevalecer é a doutrina do Senhor, meus irmãos. Sim, sei que a palavra ficará de pé. Sabemos com certeza, né? Foi o hino de Martim Lutero, que a palavra permanecerá, ela prevalecerá. Nós sabemos com certeza. Um dia, aqui, foi um juízo temporário. Paulo, ele orou para que o juízo de Deus viesse temporário sobre esse falso profeta. Mas haverá um dia que o próprio Senhor Jesus, ele julgará cada um desses homens que perverteram a fé. E que nós não viemos ser assim, como aqueles que deixam as aves comer aquilo que a palavra traz. Talvez você vai sair daqui hoje e possa deixar uma ave comer. Não, a ave não pode comer não, meus irmãos. Aqui esse homem estava deixando as aves comer aquilo que a palavra de Deus estava trazendo. E no texto de Mateus, Jesus vai além. Ele diz que existe sol, que o calor do sol, né? São situações dessa vida que vai vindo, que mina a fé do crente. Depois ele traz também como espinhos os cuidados dessa vida, os caprichos, o desejo por fama, o desejo por ter, por dinheiro, por cuidar dessa vida, sufoca a palavra de Deus. E o crente, ele não cresce, ele morre. E por último, ele traz o solo fértil. O coração daquele homem se tornou um solo fértil. E a palavra do Senhor foi estabelecida e ele creu na doutrina do Senhor. Ele não creu naquele que perverte o caminho justo do Senhor, mas ele creu na doutrina do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Convido os irmãos a colocar de pé nesse momento. Senhor Deus, aqui está o teu povo, diante do Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E nós vivemos uma batalha espiritual, Senhor, de pessoas que ouvem a tua palavra, pessoas inteligentes, sensatas, até mesmo de prestígio na sociedade. Mas quantas pessoas têm sido enganadas por ensinos mentirosos? Nós, como igreja, rogamos pelo teu Espírito que esses grilhões sejam quebrados, Senhor. E que a palavra do Senhor prevaleça. Assim como no capítulo anterior, a palavra do Senhor prevaleceu diante de um rei populista chamado Herodes, que queria receber a glória, mas ele morreu comido de bichos. E a palavra fala que a palavra do Senhor prevaleceu contra um rei populista. E aqui a tua palavra nos diz também que a palavra do Senhor prevaleceu
contra um falso profeta. Nós rogamos que o Senhor nos esforce a expor a tua palavra, de forma que esses falsos profetas sejam reconhecidos como filhos do diabo por todos aqueles que o Senhor há de salvar. E pedimos, ó Pai, em teu nome, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso Pai, as santas, eternas e doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém.